André Figueiredo. Você é a lista dos deputados federais cearenses que mais apresentaram propostas na Câmara no ano passado. Foram 258 projetos e também foi o segundo que mais fez discurso plenário, foram 82. E qual você diria que é a importância de ter esse nível de participação legislativa? Eu acho que a participação legislativa ela envolve vários parâmetros. A assiduidade é importante, mas não é determinante. Mas o que é imprescindível é que você tenha a compreensão de ter uma participação a nível de debates em plenário, a nível de debates em comissões. Eu tenho a honra de ser o líder da bancada do PDT e, como tal, a gente tem tido, claro, a preocupação de sempre apresentar, até pelo posicionamento que o nosso partido adotou, de ser uma oposição propositiva, de nós sempre apresentarmos para toda proposta que vier do Poder Executivo e que nós apresentarmos divergências, nós apresentarmos o nosso ponto de vista, o que faríamos se estivéssemos no governo. Então, isso fizemos na reforma da Previdência, conseguimos ter êxito, inclusive, num dos destaques que minimizou o dano para os professores e professoras do país. Conseguimos reduzir a idade que estava prevista mínima em 58 e 55 para 55 e 52. E com isso nós temos conseguido algumas conquistas, Nós conseguimos recentemente aprovar a renovação da lei de informática, eu tive a honra de ser o relator dessa proposta de lei. Então eu vejo, dentro desse critério, participação em debates imprescindível para que você realmente mostre o seu posicionamento, mas também o posicionamento do seu partido, para que a população brasileira possa sempre ver um ponto e um contraponto. E na questão de projetos, sejam eles projetos de lei, projeto de decreto legislativo, propostas de emenda constitucional, emendas que sejam feitas a projetos ou a medidas provisórias, isso é muito importante porque você acaba ou aprovando e, consequentemente, fazendo um projeto que seja bom para a população brasileira, ou uma estratégia de minimizar danos, fazendo com que aquele projeto que seja muito maléfico, principalmente para a camada mais humilde ou para o povo trabalhador do nosso país, que realmente a gente reduza os danos daquele malefício que o projeto pode apresentar. E aí foram várias propostas, 258 projetos apresentados, e aí quais que são algumas das propostas que você apresentou esse ano que você destaca? Não, eu destaco a lei de informática. Eu acho que o que nós apresentamos a nível de proposta ficou bem adequado. Nós temos aí a questão do projeto que faz com que o Pacto Federativo, a nível de estados e municípios, nós tenhamos aí uma redução da dependência para a União, que inclusive foi e deve ser apreciado agora em 2020. Vejo que a nossa atuação na reforma da Previdência, com o substitutivo que nós apresentamos, nós conseguimos também reduzir, como já disse anteriormente, alguns danos, infelizmente fomos derrotados, e a nossa proposta de reforma tributária. Nós apresentamos uma reforma tributária bem diferente da que está tramitando na Câmara, porque nós consideramos que qualquer reforma tributária ela não pode penalizar mais ainda o consumo. Ela tem que penalizar o capital improdutivo, ou seja, aquele que está apenas no mercado financeiro, e os altos patrimônios. Então, a partir do momento que você faz uma proposta que tributa, que onera demais o consumo, você tanto atrapalha a produção industrial, a produção agrícola, o setor de comércio, quanto também você faz com que aquela tributação continue sendo injusta. Porque a partir do momento que você eleva uma carga tributária de um determinado produto, por exemplo, um botijão de gás, uma lata de leite, um par de chinelo, você está fazendo com que a pessoa que ganha R$200 mil por mês pague o mesmo tributo em cima daquele produto de uma pessoa que ganha um salário mínimo que está desempregado. Então é o que nós chamamos de regressividade de uma reforma tributária. Nós queremos uma reforma tributária que ele tenha um caráter progressivo, ou seja, quanto mais se ganha, mais se paga. A gente não pode fazer com que as pessoas que ganham menos elas tenham que pagar mais imposto. Isso é absolutamente injusto. Então, eu elencaria esses, bem como a questão dos royalties, do pré-sal, que a gente continua defendendo a tese que vá para a educação e para a saúde, e que também agora a gente abraçando a causa da ciência e tecnologia, eu tive a honra de ser o relator setorial do orçamento de ciência e tecnologia, e a gente conseguiu também recompor alguns recursos que estavam muito aquém, quase que as bolsas do CNPq parariam em setembro, porque não tinha mais, então eram 84 mil bolsas de pesquisadores que estavam
quase parando e a gente conseguiu ter uma readequação orçamentária e isso foi muito importante no ano de 2019. Você recentemente deixou a presidência estadual do PDT para o senador Cid Gomes assumir o cargo, né? Como é que isso foi decidido? O que é que você representa para o PDT em 2020? Nada, não muda nada. Primeiro, eu tirei uma licença de 4 meses, eu não deixei a presidência. Então, o senador Cid Gomes, ao se licenciar do Senado, e pela experiência que ele tem como governador de estado durante 8 anos, que conhece os 184 municípios, tem compreensão de todas as desavenças políticas que existem em cada um desses municípios, e tendo a semana toda de tempo, até porque até março, que é o prazo limite para que as pessoas se filiem e disputem as eleições de outubro, você vai ter cada vez mais uma sobrecarga de atendimentos e que eu, em Brasília, não teria condição de fazer isso. Então, eu entrei em acordo com o senador Cid, ele é o vice-presidente, então nada mais salutar que uma pessoa que tem o know-how, que tem a experiência, que tem a respeitabilidade do senador Cid para tratar desses assuntos nesses 4 meses até o final de março. Então, isso foi, digamos assim, uma continuidade de algo que já tinha sido feito, já vinha sendo feito, desde que o Cid entrou no PDT, que eu não tomo decisão sem consultá-lo antes, sem dialogarmos. Da mesma maneira, ele está fazendo isso para que a gente possa sempre ter o intuito maior de fazer o PDT crescer e, através do PDT, a gente ter como meta sustentabilidade, a sustentação do governador Camilo Santana, mas também, a nível nacional, fazermos do Ceará um grande alicerce para um projeto nacional. Você comenta com relação à relação entre o PDT e o PT, né? Principalmente aqui no Ceará. Como é que você avalia que está essa relação agora e como é que espera que ela vai estar daqui para o fim do ano? Não, a relação com o PT ela não é uma relação ruim, de forma alguma. O governador Camilo Santana é do PT. E, a nível nacional, nós temos um excelente relacionamento, tanto na Câmara quanto no Senado. As direções nacionais dos 2 partidos têm um excelente diálogo. Eu, particularmente, tenho um excelente diálogo com o deputado Guimarães, que digamos assim, é a pessoa de maior visibilidade a nível nacional da bancada cearense, do PT do Estado do Ceará, e que tem um trabalho grande em todo o Estado. Mas nós temos também uma diferença grande. O PDT é um partido, o PT é outro. Nós temos um projeto nacional, o PT tem outro. Então nós somos bem diferentes. Nós temos um pré-candidato à presidência da República, que é o Ciro. O PT tem outro. Né? Então nós temos, evidentemente, mesmo com a compreensão de que é preciso estarmos juntos em vários momentos, até para se contrapor a todo tipo de retrocesso que queira fazer, tanto no campo econômico quanto no campo das liberdades democráticas, nós temos essa compreensão de que isso não significa que estejamos abraçados em todos os momentos. Teremos divergência, temos divergências eleitorais, mas precisamos ter isso não como um elemento impeditivo que venhamos dialogar. Não, de forma alguma. Dialogamos, temos um excelente relacionamento, acreditamos que o PT vai lançar a candidatura em Fortaleza, mesmo numa cidade que é a principal cidade do PDT, mas isso faz parte do jogo, o PT tem esse direito e nós não vamos nos contrapor a isso. Esperamos que no segundo turno, quem venha passar, possa apoiar o outro. É isso que nós temos a compreensão e, da mesma forma, faremos em vários outros estados, em várias outras capitais e cidades importantes do nosso país. Inclusive, pegando esse gancho aí da eleição, esse eleição de Fortaleza já tem alguns pretendentes surgindo, né, alguns deles fortes, e o PDT, o que se comenta muito é que ainda não tem um nome destacado como um sucessor natural para a administração. Isso preocupa, né, eles não ter esse nome forte ainda destacado como alguns outros pretendentes já têm? De forma alguma. Nós temos o que é mais importante, que é um grande projeto. O projeto de continuidade da gestão do prefeito Roberto Cláudio. O prefeito Roberto Cláudio, pelo seu perfil enquanto gestor e pela sua administração nesses últimos 7 anos, ele tem tudo para entrar para a história de Fortaleza como o melhor prefeito da nossa história. E como tal, a pessoa que estiver sendo abençoada por esse gestor, certamente vai ter um diferencial em relação aos seus concorrentes. Ele significa a continuidade de um projeto, não significa uma aventura. Não significa estarmos aí à mercê de alguém que nunca administrou nada, nem sequer a caserna, que venha a ser prefeito de Fortaleza. Então, nós temos aí a certeza de que o Fortaleza não pode dar um passo para trás. Então, o nome que venha a ser escolhido, em representando esse projeto, ele já tem um diferencial em relação aos concorrentes. Ele tem um projeto para ser defendido e a continuidade do mesmo, evidentemente, caso a população assim o deseje. E, digo, não termos o nome agora não significa que esse nome que venha a ser apresentado em tempo hábil não seja
conhecido da população e que não venha a ser conhecido. O governador Camilo Santana, quando em 2014 foi ungido a candidatura contra o então candidato Eunício Oliveira, era desconhecido da maioria da população e foi escolhido poucos dias antes da convenção. Então isso não é impeditivo. A pessoa que vier a ser escolhida, ela certamente já tem uma caminhada. E como tal, além dessa continuidade do projeto, ela já vai ter o que mostrar, seja ela qual for. Não será qualquer um que também será escolhido para ser o nosso candidato a prefeito. E aí, obviamente, Fortaleza é uma cidade importante, né? Mas no estado do Ceará, de modo geral, você estava comentando que pretende lançar 120 candidaturas, né? Hoje é 70 prefeitos. Sim, 70 a 80 é a nossa meta. Quais que são outros municípios que você destaca como importantes? Quais que vão ser as prioridades? Bem, Sobral é um município extremamente importante, né? O prefeito Ivo Gomes, nós temos aí a continuidade do projeto. Juazeiro do Norte, nós tivemos já a candidatura de Gilmar Bender em 2016, então ele tem a expectativa, nós temos a expectativa dele novamente ser candidato. Nós temos aí Maranguape, nós temos Iguatu, temos Itapipoca, enfim, temos vários, Quixeramobim, Baturité, vários municípios que nós elencaríamos como absolutamente imprescindíveis para o PDT e dentro de uma expectativa de, claro, todos estes serem candidatos e que vão significar o fortalecimento da base do governador Camilo Santana. Em outros municípios nós apoiaremos, por exemplo, no Crato. Crato, o nosso candidato é o prefeito Zé Ailton, que não é do PDT. Em Quixadá, até agora, o nosso candidato é o Hilário Marques, que é do PT, certo? Enfim, nós temos vários municípios aí que nós temos um diálogo com outras forças. O PDT não tem, é bom que se frise isso, nenhuma pretensão de hegemonismo, nenhuma. Nós sabemos que existem municípios onde nós temos a obrigação de compor com companheiros nossos, que mesmo não sendo do PDT, mas significam, claro, uma relação política já de algum tempo e como tal de respeitabilidade. E é isso que nós vamos fazer. E a gente vê também algumas sinalizações de aproximação do PDT aqui de aproximação com o senador Tasso Gereissati, algumas coisas com relação ao DEM, o que é que a gente pode esperar disso? Não, o PDT com o DEM, o Moroni é o vice-prefeito do Roberto Cláudio. Então o DEM já é um parceiro nosso há algum tempo aqui no Ceará. O PSDB não, o PSDB tem na figura do senador Tasso a sua maior liderança e que para a gente, lógico, uma eventual aproximação seria muito positivo. Eu, particularmente, tenho um excelente relacionamento com o senador Tasso e tenho um bom relacionamento com o PSDB a nível nacional. E 2019 foi um ano atípico na política, né? Principalmente no legislativo, na Câmara dos Deputados. O que é que chamou mais atenção na Câmara nesse último ano? Primeiro, a inexistência de uma base de governo. O governo, até por conta da característica do presidente eleito, que foi 28 anos deputado federal, e nunca teve, digamos assim, nenhuma disposição de diálogo dentro do parlamento, nós não tínhamos muita expectativa de que ele, em sendo agora presidente da República, pudesse estabelecer esse diálogo. E isso não aconteceu. Não houve diálogo por parte do presidente com o Poder Legislativo. Mas isso não impediu que o Poder Legislativo tivesse uma produção muito acima, inclusive, dos anos anteriores. A omissão do Poder Executivo fez com que o Poder Legislativo tivesse um protagonismo que nunca tinha tido antes. Então, nós conseguimos estabelecer, mesmo discordando de vários projetos, uma produtividade do Poder Legislativo. E isso não tirou, de forma alguma, da oposição o espaço. Nós conseguimos aprovar projetos que realmente tenham beneficiado a população brasileira. Isso é muito claro. Nós conseguimos fazer com que o Poder Legislativo realmente tivesse um protagonismo como não tinha antes. E isso, para mim, foi o ponto de maior destaque. Na ausência de uma articulação do Poder Executivo dentro da sua base, e na inexistência de uma própria base, a gente tinha, por exemplo, que o governo Bolsonaro basicamente tinha o PSL e o Novo como partidos da base. O PSL rachou. Então, em 2020, nós ainda temos aí essa indefinição de como é que vai ser a base propriamente dita do governo Bolsonaro. Nós não sabemos. Sabemos apenas que nós temos uma obrigação, enquanto parlamentares que fomos eleitos, de trabalhar pelo bem do Brasil a partir da aprovação de projetos que sejam benéficos para a maioria da população. Tem dando destaque desde a eleição de 2018, principalmente também no parlamento, as discussões sobre as chamadas pautas de costume,
O que é que você pensa sobre esse movimento? Como é que você acompanha isso? Eu vejo que pautas de costume, elas, dentro de um cenário de desigualdade social, dentro de um cenário de crise econômica, de riscos às liberdades democráticas, as pautas de costumes, como o próprio nome diz, elas podem ser delegadas à população brasileira. Elas não precisam ser impostas por nenhum tipo de legislação. Nós não podemos fazer, de repente, com que a vontade de quem não é religioso se sobreponha à de quem é, nem vice-versa. Nem vice-versa. Nós não podemos gerar um desrespeito às minorias ou a liberdade de opção sexual, a liberdade e ao respeito ao gênero, né? A você ter esse respeito a questões raciais. Enfim, nós não podemos de forma alguma conviver com desrespeitos, né? E com tal, nós temos que compreender que o Brasil precisa, para além dessa prevalência, porque os setores mais conservadores querem colocar a pauta de costumes como o elemento principal. Nós não consideramos como tal. Precisa ser discutido, debatido, sim, mas com respeito a todos os posicionamentos. Não precisa haver uma imposição legal que proíba ou libere determinado tipo de coisa. Você comenta com relação a possíveis riscos à democracia desde o início desse novo governo federal. O que é que você acompanha com relação às discussões lá na Câmara? Você considera que há risco à democracia agora? Como é que está isso? Nós temos que estar sempre atentos. Né? Primeiro que o governo Bolsonaro tem conseguido piorar o que governos anteriores faziam, que era governar através de medida provisória. O governo Bolsonaro quer governar através de decretos. E decretos que são um atentado à liberdade de organização, por exemplo. Você tirar da sociedade civil o poder de participar em conselhos em determinadas causas, como, por exemplo, a defesa da criança e do adolescente, como vamos lá, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, você tirar da sociedade civil esse poder é você fazer com que a gente tenha aí cada vez mais a predominância de uma visão governamental que é extremamente atrasada. E eu estou falando desse governo, mas qualquer governo você tem que ouvir a sociedade civil. Isso é um ponto da participação social. Mas o que nós temos visto são declarações, como do filho do presidente, que não foi combatida pelo presidente, de defesa de um possível retorno do AI-5, que foi o período mais nebuloso, o período mais ditatorial que já teve na história do nosso país. Então, declarações como essa, quando não são combatidas, elas podem gerar um risco muito grave para o nosso país, então nós temos que estar sempre atentos. O presidente da República, ele é um entusiasta de um dos maiores torturadores que o Brasil já teve, né? Então, nós não podemos, de forma alguma, coadunar com qualquer tipo de tortura, com qualquer tipo de retrocesso que venha a comprometer a tão frágil democracia brasileira. Mas mesmo frágil, nós temos que defendê-la de todo jeito para que nós tenhamos aí cada vez mais a certeza de que a democracia ainda é o melhor dos regimes. Só para finalizar aqui, como é que você avalia a atividade legislativa na Câmara? Como é que está hoje em dia? O que é que precisaria melhorar? Não, eu vejo que a atividade legislativa hoje, ela precisa, e aí eu já conversando com o presidente Rodrigo Maia, ele tem a disposição que agora em 2020 nós podemos fazer reuniões regionais. Eu acho que a Câmara precisa sair mais de Brasília e ir às regiões do nosso país. E ao Ceará, por exemplo, uma região regional no Cariri. O Cariri é praticamente o centro do Nordeste, então você conseguiria trazer para o Cariri as atenções de uma pauta legislativa. Ele poderia fazer isso no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Norte, fazer reuniões regionais e, com isso, tanto trazer a visibilidade para aquela região, quanto também ouvir da região as suas principais demandas. Eu acho que isso aproxima mais a Câmara da população brasileira. Então, eu vejo que nós temos um ano de 2020 desafiador, mas eu também estou empolgado. Eu acho que nós temos condição, sim, passado esse primeiro ano, que foi muito turbulento, de nos adaptarmos ao novo modus operandi do relacionamento entre Poder Legislativo e Poder Executivo e também Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem as suas atribuições constitucionais, então não cabe a ele legislar, né? Então nós temos aí a certeza de que 2020 pode ser um ano muito interessante, não obstante termos eleições aí, o que em tese já prejudica um pouquinho, principalmente no segundo semestre, né? E é uma coisa que nós precisamos consertar, não tem quem aguente mais eleição de 2 em 2 anos. As eleições têm que ser coincidentes, é algo que nós defendemos, mandato de 5 anos para o Poder Executivo, sem direito à reeleição,
né? Então, são pautas que nós vamos discutir no decorrer do ano, mas eu acredito que a produção legislativa em 2020, mesmo tendo uma eleição no mês de outubro, né, certamente será uma produção ainda maior do que foi em 2019. Algum ponto relevante que eu não deixei de falar? Não, acho que tá bom, Anderson. Eu acho que a questão é essa, é nós acompanharmos, né, isso é importante demais, o papel da imprensa nesse processo de termos aí a divulgação das ações parlamentares, esse diálogo do parlamento com a população, que as fake news não preponderem, né? E acho que 2019 também, relembrando algo que foi muito importante, foi nós criminalizarmos a disseminação de notícias falsas, o que é um grande desserviço ao Brasil, não vou dizer nem a questão da individualidade das pessoas, mas o próprio senso de coletividade. E que em 2020 a gente não tenha o ódio imperando como vem há vários anos. 2019 foi acentuado pelo estímulo que o chefe do Poder Executivo vem dando. O Poder Executivo Federal vem dando. A divisão entre dois Brasis, né? O Brasil mais ligado ao petismo, o Brasil mais ligado ao bolsonarismo. Né? São coisas absolutamente antagônicas e que poderiam se respeitar mais. Nós temos uma posição mais central de defesa de um novo projeto do Brasil, que nem seja o Brasil que já foi, nem o Brasil que está sendo. Um Brasil diferente, um Brasil do futuro. Essa é a visão que o PDT quer sempre colocar para o povo brasileiro.